reflexão bíblica sobre o patriarca Jó. Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 28 nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Neste versículo nós vemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esta observação, amam a Deus. Então neste versículo nós vemos que tudo está no controle de Deus, tanto o bem como o mal. Ou seja, o bem vem de Deus. Deus não é originador do mal. O originador do mal é o diabo. A ponto da Bíblia dizer que ninguém, ao ser tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal, ou seja, pelo maligno. Então, logo, Deus não é o originador do mal. O mal, nós sabemos quem é o originador, é o diabo. Então, baseado nesta expressão do apóstolo São Paulo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como eu dissera, tanto o bem como o mal está sob o controle de Deus. Então, o bem sempre vem de Deus. Deus é o originador do bem. Jamais Deus deseja e quer o mal de ninguém. O patriarca Jó, o diabo desafiou a fidelidade de Jó. Está registrado no livro de Jó, capítulo de número 1 ao 2. Nós vemos realmente quando Satanás colocou em dúvida a fidelidade de Jó. Como ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, ele não sabia até aonde ou em que consistia a fidelidade de Jó. Deus sabia em quem consistia a sua fidelidade. A fidelidade de Jó não estava em seus bens. Por isso que Deus permitiu que Satanás tomasse ou tocasse em todos os seus bens. Vamos ver o patrimônio de Jó. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o do Oriente. Aqui está o texto sagrado. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os seus bens. Isto aconteceu. Jó perdeu todos os seus bens. E todos os empregados que estavam à sua disposição também morreram quando Satanás trouxe aquela catástrofe com permissão de Deus. Fez fogo, cai do céu, né? E realmente a Bíblia diz que, estando os seus filhos, eram 7, o primogênito, festejando. Então o que aconteceu? Satanás realmente, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então aqui nós vemos quando os filhos de Jó estavam festejando, como diz o versículo 18. Também este falava ainda quando veio
Outro diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou um grande vento da parte do deserto e deu aos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. E o que aconteceu diante de toda esta catástrofe? Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse, saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não sabia a fonte da sua tentação, mas como disseram no início, estava tudo no controle de Deus. Jamais o ser humano irá entender e compreender os propósitos, os desígnios de Deus. Deus sempre está no controle de todas as catástrofes, seja ela de origem maligna, ou seja ela uma atuação diretamente de Deus. Então aqueles que temem a Deus, nada foge do controle de Deus. Deus usa as situações, as circunstâncias para um propósito, para uma finalidade. Vemos também com José, ele passou todo aquele processo. No final, ele entendeu tudo aquilo pelo qual ele passou, estava no controle de Deus. A ponto dele dizer, vocês com certeza intentaram o mal contra mim, para me destruir, mas Deus permitiu, porque estava dentro da vontade de Deus. Deus tinha uma finalidade naquilo, tudo estava tudo sob o controle de Deus. No final, ele disse que tudo aquilo aconteceu para Deus preservar a vida deles. Conclusão. Que lição nós podemos tirar, tanto da vida de Jó, como de José? Principalmente na vida de Jó, que a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade em Deus, não deve estar nos bens materiais, nos momentos felizes da nossa vida. Nós devemos ser gratos a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, tudo bem. Por tudo o que Ele fez, devemos ser gratos. Por tudo o que Ele está fazendo, devemos ser gratos. E por aquilo que Ele vai fazer, devemos ser gratos. Mas acima de tudo, nós devemos ser gratos a Deus, louvar a Ele pelo que Ele é. Ele é o quê? Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele está conosco em todas as situações. É a lição que nós devemos tirar para cada um de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, há um propósito, há uma finalidade. Deus está no controle de todas as coisas. Tem coisas que você não vai entender, compreender agora, mas no final você irá entender todas as coisas. É como Jesus disse para Pedro e os apóstolos: o que eu faço agora você não entende, não compreende, mas depois você vai entender. Então, permaneça fiel a Deus, independente de qualquer situação, porque Deus está no controle de todas as coisas. Adore a Ele em todas as situações, porque todas as coisas estão sob o seu controle. Amém.